Prezados irmãos e irmãs, nós vamos dar início a essa reunião com a presença da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, nosso Santo Profeta Irmão Aldo e santos e anjos aqui estão, nos preparando para vencer como povo do reino do céu nesta terra. Em nome do nosso Santo Irmão Aldo, eu apresento aos irmãos e irmãs a minha saudação, desejando a bênção do nosso Deus poderoso na comunhão do seu Divino Espírito. Desejo a bênção e a paz de Jesus nosso Senhor, com a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo estejam sobre nós. Amém. Convido aos irmãos e irmãs que puderem para se colocar em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, nós te louvamos nesta hora e muito te agradecemos por poder chegar na tua bendita presença, confiando na mediação poderosa de Jesus, seu amado Filho, bem como dos demais santos e anjos da sua glória, que intercede a toda hora e a todo momento pela tua igreja na terra, especialmente por nós. Muito te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a tua graça não nos tem faltado e não irá faltar para todo aquele teu filho que com sinceridade obedece à tua santíssima vontade nesta terra. Aceite, portanto, ó Santíssimo Deus poderoso, no início desta reunião, nosso louvor, adoração e gratidão sincera ao teu santíssimo nome, adorando a todo o poder celestial em espírito e verdade. E agora, ó Pai, pedimos a tua bênção, a tua santíssima presença para esta reunião. Pedimos igualmente a bênção de Jesus, seu amado Filho, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Senhora, ó bendita e Santa Avó Rosa, e rogando ao Senhor, ó meu santo profeta, irmão Aldo, para que conceda a todos nós, teus filhos, nesta reunião, muita paz, muita alegria, muita fé, confiança e esperança no Senhor, em nossa bendita Mãe Santa Avó Rosa. Santo profeta, irmão Aldo, nas tuas mãos bendita, apresento mais esta reunião, e em teu santíssimo nome, eu declaro a mesma iniciada. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Pois vem delante do poder celestial.
recordo daquela senhora, daquele semblante, daquele suave falar, muitas vezes a me consolar, muitas vezes a me exortar. Queria o bem para minha alma, fazia o bem com toda sinceridade. Queria me ver na paz e na verdade. Queria, enfim, minha felicidade. Quantas vezes me ajudou com seus conselhos sábios de amor, com uma palavra de consolador. Meu ânimo, minha fé, muito despertou. Esta lembrança não vai muito além, pois hoje sinto tua presença também. Sinto tua presença no seu sucessor, Santo Irmão Aldo, nosso condutor.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, eu agradeço a sua presença nesta reunião, em que nós estamos na casa do nosso Deus falando com Ele. Ele está aqui, representado através de santos e anjos, e é o desejo dele que nós, como seus filhos, alcançamos já neste corpo a sua natureza divina. E eu pergunto, como é que vamos alcançar esta natureza? Amados, colocando em prática os ensinamentos dele, nosso Deus, doutrina e disciplina. Então, todo aquele que coloca em prática esses ensinos, a pessoa não tem dúvida, tem certeza que já neste corpo ele vai adquirindo esta natureza. Sabe por quê? É um direito nosso e é da vontade do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, Santa Avó Rosa está aqui. Eu me lembro quando ela estava em seu corpo, ela era a primeira a entrar na igreja e a última a voltar para a sua casa. Sabe o que ela dizia? Eu vou à igreja buscar alimento para o meu espírito. Eu me sinto bem no meio do meu povo. Irmãos, hoje ela não vem buscar alimento. O que ela vem fazer? Ela vem aqui com as mãos cheias de alimento do céu para nos alimentar. Ela é nossa mãe, nosso alimento espiritual. Por isso, tenha certeza, ela está aqui, sorrindo para nós, pedindo que nós sejamos unidos, porque, amada, a união é a base da vitória de um povo que somos nós. É o meu desejo que os irmãos e irmãs sejam ricamente abençoados, todos voltem para suas casas com os seus espíritos enriquecidos, com todo o poder do nosso Pai, e que sejam felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem para esta reunião no boletim interno oficial de número 3.851 tem o tema o seguinte: fé inabalável. Ontem nós meditamos um pouco, mas hoje não sabemos como vai ser o nosso tempo, mas diz aqui o seguinte, o começo do tema: a fé inabalável é uma confiança profunda e firme em Deus e em seus santos, que permanece sólida mesmo diante das adversidades. Trata-se de uma convicção que não se abala pelas circunstâncias, pois está alicerçada na certeza de que Deus é soberano sobre tudo e todos. A Epístola aos Hebreus define com clareza: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa fé transcende a crença intelectual, é uma entrega do coração, como ensina o apóstolo São Paulo aos Romanos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra fé significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é rejeitar a dúvida e abraçar a confiança plena em Deus. A fé é o alicerce da vida espiritual, como está ensinado por Jesus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na Igreja Apostólica, essa fé é fundamentada em princípios doutrinários revelados e infalíveis, que sustentam o Evangelho do Reino dos Céus. Esta fé se expressa acreditando e crendo na Trindade excelsa, composta por Deus, seu Espírito Santo, o amado Filho Jesus. Cremos em Deus nosso Pai como o Criador do universo, da terra, do céu, da natureza, de todos os anjos e da criatura humana.
Sendo um ser todo-poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo do Pai como supremo inspirador dos céus e da terra e no próprio Deus. Cremos em Jesus, seu Filho amado, que sempre esteve com o Pai, sendo o primeiro a ser criado por Ele. Por isso também chamamos de primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido da Virgem Maria santa e pura, porque para aplicar a justiça e o juízo do seu Pai, bem como para salvar a humanidade do pecado e oferecer a oportunidade de salvação a todos os que aceitassem a palavra dele, Jesus, e se arrependessem dos seus pecados. A Virgem Maria Santíssima, escolhida e predestinada para ser a mãe de Jesus, uma mulher corajosa, irmão, dedicou inteiramente ao Pai, porque para que Jesus viesse à terra cumprir sua missão, sendo mãe de Jesus, mãe de Deus e mãe do povo de Deus. A Santa Avó Rosa, nosso Consolador, que nasceu predestinada para ser esse Consolador. E Jesus revelou-se a ela, e através dela, então, preparou na terra a igreja, porque durante 16 anos Jesus a usou. E ela, por sua vez, ganhou o galardão de Rainha dos Céus e Consolador da promessa dele, Jesus. O Santo Irmão Aldo, nosso primaz e sucessor da Igreja Apostólica, o último pastor, amados, que na terra pisou, como disse Jesus, haverá um só rebanho e um só pastor. Então ele, Santo Irmão Aldo, é o grande profeta do nosso Deus, que foi escolhido pelo Pai, por Jesus, pela Santa Avó Rosa, para completar a obra do Consolador amado referente aos ensinamentos. Porque muita coisa a Santa Avó Rosa tinha para ensinar e revelar, ela não pôde fazer. Jesus precisou levar ela para o céu. Então deixou à nossa frente o Santo Irmão Aldo para revelar especialmente ela, porque se não fosse ele, como eu disse ontem, nós não sabíamos que a Santa Avó Rosa é o Consolador. Passamos a saber que ela é esse Consolador através do dom de revelação dele, Santo Irmão Aldo. Então, ele é esse profeta de Deus que durante 44 anos nos ensinou e está nos preparando para as grandes vitórias. Cremos nos anjos estantos dos céus, que são todos igual ao nosso Pai, servem a Deus continuamente, e quando é enviado à terra, amado, tem todo o poder para curar, salvar, libertar e realizar milagres. Cremos na salvação porque, meus irmãos, minhas irmãs, ontem eu disse, né? O paraíso estava na terra. A terra perdeu o privilégio desse paraíso, voltou para Deus. Culpa do nosso Pai? Não. Ele não tem culpa. Culpa de alguém. Esse alguém, primeiro Lucibel, e Adão e Eva também foi culpado. Mas o nosso Deus não precisava salvar ninguém. Porque, irmãos, quando ele criou Adão e Eva, eles eram santos igual ao nosso Deus. Infelizmente, o pecado acabou manchando a alma daquele casal e eles perderam, então, a santidade da alma. Por isso, Deus o Pai fez um plano de salvação. E esse plano começou com a vinda de Jesus. Então, cremos na salvação da alma, nos santos e anjos dos céus e também na nossa própria santificação. Para isso, precisamos ter uma fé viva, pura e inabalável. Então, meus amados irmãos, afirmamos que a fé sem obra é morta. Por isso, é preciso ter uma fé acompanhada de obra. Jesus falou dizendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que fará lhe será feito. Mas para isso, irmãos, é preciso ter uma fé inabalável, acompanhada de obras. Mas ele completa dizendo,
Se nós não perdoar os homens as nossas ofensas, também nosso Pai não perdoará a nós. Então, meus amados, para ter essa fé inabalável, tem que haver um perdão, né? Como é que eu vou pedir ao Pai que me perdoa se eu não perdoo meu irmão, minha irmã? Estou perdendo tempo. Então, primeiro tenho que ir lá dar a mão ao meu amigo, à minha amiga, né? Amado, tem situação que é complicada, né? A tendência humana é coração duro. Sabe aquele coração de pedra? Alguns chegam a dizer, não perdoa nem depois de morto. Sabe por que ele não perdoa? Porque não tem o perdão de Deus. Foi Jesus quem falou, se nós não perdoarmos, também não sejamos perdoados. Então, irmãos, primeiro tem que perdoar para receber o perdão de Deus. Então, as obras confirmam a fé. Por isso, se alguém diz que tem fé, não tem os frutos de uma vida santificada, engana-se a si mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos provar nossa fé neste santo caminho, seguindo o exemplo dos nossos santos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Porque Jesus veio trazer a verdade do seu Pai. Por isso ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para isso, irmãos, é necessário abandonar tudo aquilo que se opõe à verdade divina, para que a sua fé seja firme e forte neste santo caminho. Temos alguns exemplos de fé, como Jó, o patriarca da perseverança. Jó foi um homem no passado, amado, muito rico, né? Possuía bens materiais, uma família. Por algum motivo perdeu tudo o que tinha. Ficou na extrema miséria. Amado, foi uma prova que veio sobre ele. A própria mulher falou, por que você não abandona esse seu Deus e não morra logo de uma vez, do que ficar numa miséria dessa? Ele falou, mulher, toda pessoa que fala uma palavra dessa é louca. Por que chamou ela de louca? Porque ela não sabia a prova pela qual ele estava passando. E os amigos de Jó veio visitar. E quando veio visitar, irmão, viram ele naquela extrema miséria, se rolando na cinza, se coçando com caco de telha, eles começaram a chorar. E naquele momento, Jó dobrou o seu joelho e orou ao nosso Deus pedindo, Senhor, consola meus amigos, eles não sabem a prova pela qual eu estou passando. Então, naquele momento, Jó foi curado. E Deus acrescentou a ele, irmão, o dobro de tudo quanto ele possuía antes. Se ele tinha uma fazenda, deu 2, ele teve mais 7 filhos, homem, mais 4 filhas, mulher. Outra mulher, né, irmãos? Quem sabe até mais bonita do que a primeira, porque ele já era bonito. Enfim, Deus acrescentou a ele maravilhas. Por quê? Não negou sua fé. Confiou no Senhor Deus. Temos o caso do profeta Daniel. Daniel foi levado pela Babilônia. Amado, permaneceu fiel ao Senhor seu Deus. Foi jogado na cova dos leões. Mas, amado, não temeu a morte. Daniel venceu com classe. Por isso provou sua fé em nosso Deus. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso ter essa fé, essa confiança. É preciso se apegar muito com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Então, na Igreja Apostólica, temos 2 grandes exemplos de fé inabalável, que se destacam. Quais são os exemplos? A vida da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ambos deixaram testemunho de vidas santificadas, como fiéis vencedoras, filhos de Deus nesta terra. Por essa razão, alcançaram um galardão no reino dos céus, permitindo que Jesus cumprisse suas promessas nesses servos leais, fiéis e perseverantes, constituindo a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e ele, Santo Irmão Aldo, como profeta dos tempos do fim e rebanho da Igreja Apostólica. Então, essa promessa cumpriu-se na pessoa da Santa Avó Rosa
e também do nosso santo irmão Aldo. Mais um ensinamento dizendo na frente: lembrem-se que a fé deve ser acompanhada por obras. Santiago afirma: assim também a fé sem obra, se não tiver obra por si mesmo, a fé está morta. Portanto, a fé genuína se manifesta em ações e práticas, e também em obediência a Deus e aos seus santos, em consideração e respeito ao perdão e também o amor ao próximo. Enquanto vivemos nesta terra, devemos lembrar que a fé inabalável é um processo contínuo. Devemos manter nossos olhos voltados para Deus e para os seus santos, independente das adversidades que surgirem em nosso caminho. A fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias presentes e a confiar em Deus e em seus santos, mesmo que não compreendemos o que está acontecendo. Neste mundo em constante transformação, firmamos nossas vidas na fé inabalável, alimentando no coração, tendo a obediência, a consagração e a perfeita comunhão com o reino dos céus. Nossa fé não se abala pelo que vemos, mas está fundamentada naquilo em que acreditamos e confiamos: Deus Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e no Santo Profeta Irmão Aldo. Meus irmãos, minhas irmãs, aí está afirmado a nossa fé, a fé apostólica, que os antigos tiveram, né? Especialmente a Virgem Maria Santíssima, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Amada, a luta dela foi grande. Nosso inimigo fez tudo para o derrotar, mas ela venceu com o Filho amado Jesus. Então, rapidamente, dando um respaldo na mensagem de ontem, né? Faltou um pouquinho para completar. Então, meus irmãos, Deus criou nós, sua imagem e semelhança, para viver na terra, irmãos, por um tempo. Era o desejo dele que a criatura humana vivesse aqui mais ou menos 100, 200, 500 anos, né, irmão? Matusalém viveu 969 anos, Noé 930. Então, nosso pai, esse foi o plano dele. Quando completasse aqueles anos nesse corpo, irmão, sabe o que ia acontecer? Esse corpo voltava para a terra, sem ficar doente, irmão, sem ficar desesperado, sem perder a paz. Enfim, irmãos, sabe aquela tristeza quando morre alguém quer morrer junto? Não é coisa de Deus, coisa das trevas. O inimigo coloca no coração, sabe aquele sentimento de derrota? Ah, fulano morreu, o mundo acabou para mim. Será que ele morreu também? Morreu sim, porque está em trevas. Por isso falou Jesus: quem acredita nele, irmão, não verá a morte. Ele é vida. Então o nosso Deus esperava terminasse os dias naquele corpo que ele deu para cada um viver, irmão. Aquele corpo voltava para a terra, porque aquele espírito nesse corpo já é santo, e voltava a reinar com ele lá no céu para a eternidade. Não precisava haver salvação, não precisava haver preparo, não precisava haver descanso, não precisava Jesus ter vindo para derramar o sangue inocente, para tirar homens e mulheres do lamaçal do pecado. Por que não precisava? Porque o homem e a mulher era santo igual ao nosso Deus. E por que não permaneceu em santidade? Porque deu lugar ao príncipe das trevas, que usou da mentira. Foi o primeiro traidor que na terra pisou, ele, Lucibel, traiu nosso Deus, traiu o casal com a mentira. E nessa traição, ele foi expulso dos céus com os seus anjos,
implantou na terra o seu reino, irmão, o reino das trevas, reino do mundo, reino de ilusão, reino da morte. Porque a morte não vem do nosso Deus. A morte não é do seu reino. E tem pessoa que sofre tanto para morrer, né, irmãos? Quer morrer, mas não morre. Por quê? O coração está cheio de dureza. Quando a Santa Avó Rosa estava no corpo, tinha uma pessoa muito doente, já na hora de morrer e não morria, muito preocupado com as coisas, não desprendia. E ela enviou 2 anjos, em forma de criança, do lado no quarto daquele senhor. E as crianças começaram a brincar. Em dado momento, aquelas crianças fez um gesto assim, irmão, muito engraçado, sabe? E ele deu uma risada assim, ao ver aquela brincadeira, deu aquele sorriso alegre, o corpo morreu. E a Santa Avó pôde tirar daquele espírito. Está vendo, irmãos? Às vezes ela tem dificuldade de tirar nós desse corpo. Tem dificuldade, porque estamos presos a alguma coisa. Aquele senhor aconteceu isso. Preso às coisas, não queria morrer. Amado, temos que se entregar nas mãos de Deus, né? Se não houvesse a contaminação do pecado, não ia haver morte. O que ia acontecer, irmão? Deixa uma vida, toma posse da outra melhor, porque essa vida terrena, irmão, seria na terra um paraíso, como eu disse ontem, mas aquele paraíso voltou para Deus. Aqui, irmão, se tornou, irmão, um reino de disputa. Sabe o que é disputa? É jogo. Aqui, irmão, está 2 reinos divididos, mas o reino das trevas domina a humanidade, sem Deus. E para derrotar esse autor do pecado, precisou Deus enviar o Filho amado Jesus. E ele veio, através da Mãe Virgem Maria Santíssima, cumprir sua missão. Então Jesus estava no meio daquele povo, irmão. Começou sua missão na terra aos 30 anos de idade, quando ele foi batizado pelo profeta São João Batista nas águas do Rio Jordão. Então, após o seu batismo, Jesus começou o seu ministério. E veja bem, amados, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Agora alguém vai perguntar, por que Jesus escolheu uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre? Irmãos, ele escolheu uma festa de casamento porque ele também tem família. E não é nenhum casamento que a família está feliz? Ou será que alguém está chorando? Às vezes a noiva chora. Por que ela chora? Ela chora de emoção. Irmão, tem momento de emoção, a gente chora. Não tem como, né, irmão, se conter, derrama lágrimas. Então, às vezes, a noiva diante do altar, na hora do casamento, ela chora. O noivo demora mais a chorar, né? Diz que o homem não chora, mas chora sim. O homem chora também. Às vezes as mulheres choram mais. Mas tem uma frase que diz assim, irmão, quem não chora não mama. Uma criança chorão, a mãe cuida mais dele, né? Uma criança que não chora, a mãe não liga muito não. Ah, ele não chora, ele está bem. Agora o chorão esperneia, grita, a mãe vai cuidar. Então, amados irmãos e irmãs, chorar é bom, faz bem. Não vai chorar no seu vizinho. Jesus falou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então é bom chorar, né, amados? Então vamos lá, Jesus realizou esse milagre, transformando a água em vinho. Irmão, por necessidade. Naquele tempo, podia faltar tudo, até o pai da noiva. Não podia faltar o vinho. Hoje um casamento não falta Coca-Cola, né? Tem que ter, o churrasco é bom, mas para a Coca-Cola fala mais alto. Naquele tempo era o vinho. E chegou uma altura da história, o vinho acabou. E a Virgem Maria ficou sabendo.
E ela falou para o servente: façam tudo quanto ele vos pedir. E Jesus pediu: enche as talhas de água, uns potes muito grandes, irmão, mais ou menos 200 litros, né? Encheram de água aquelas talhas. E assim que encheram de água, ele disse: tira um cálice, leva para o dono da festa provar. E quando ele tomou aquele cálice, não era mais a água, já era o vinho. E ele ficou admirado. Ele diz assim: nas outras festas onde eu estou, o vinho bom fica até 10 horas. Depois de 10 horas para frente, o povo estão todos bêbados. Aí vem aquele vinho de terceira, de quarta e quinta. Esse vinho bom ficou até o final. Ele não sabia que era o vinho do milagre. Então Jesus teve família, né, irmãos? Teve mãe, teve pai, teve filho, teve irmão, teve irmã. Realizou ali o seu primeiro milagre. Amados, observamos que ele corria atrás, sabe, das pessoas carentes, pessoas abandonadas, desprezadas. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse ontem, né, ele viveu como mendigo. A aparência dele era mendigo, mas o coração de Deus, coração de fonte da vida, porque ele falou: eu sou a vida, e vida tenho para dar. Mesmo assim pagou um preço muito alto, foi rejeitado, não foi aceito, pediram sua crucificação, o penduraram num grande madeiro, mas ele prometeu que voltaria, não naquele corpo para aparecer e pregar o mesmo evangelho. Ele voltou através da Santa Avó Rosa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a Santa Avó Rosa nasceu predestinada a ser esse consolador. Ela veio para a igreja mais ou menos com 60 anos de idade. Foi tão importante aquele encontro do bispo com a Santa Avó Rosa. Meus irmãos, tem situação, às vezes o ser humano não fala com a boca dele, não. De um lado, irmãos, o inimigo pode usar a boca de alguém, mas Deus usa também a boca de uma pessoa quando a pessoa é dele. E foi o que se deu com a Santa Avó Rosa. Ela tinha 1,5 metro de altura, ela era baixinha, mas muito grande na fé, muito corajosa. E o nosso bispo caminhando na rua do Tatuapé, em São Paulo, e viu aquela senhora carregando uma pesada cesta, vendendo seus produtos para ganhar o pão de cada dia. Essa era a luta da Santa Avó Rosa, já com 60 anos de idade. E o nosso bispo chegou perto dela e disse: a senhora permite eu ajudar a levar essa cesta? E se ela falasse não? Está vendo, irmão? Sabe, às vezes eu não estou aguentando com as minhas pernas e acho que dou conta. E se ela fosse assim, né? Não aceito não. Mas Deus usou a boca dela. Aceito sim. Pega aqui a cesta. Falta eu dizer, está muito pesada, leva para mim. Aí ele pegou aquela cesta, amado, pesada mesmo, estava aquela cesta. E saiu caminhando com a Santa Avó Rosa. Pediu o nome dela, ela disse Rosa. Ele disse: Dona Rosa, nós estamos aqui iniciando um trabalho na tenda apostólica, tipo uma barraca de lona, sabe? Mais ou menos. Se ela não deseja ir lá participar do nosso trabalho, e se ela falasse não, Deus usou a boca dela novamente: eu vou. Está vendo, irmão, que 2 fatos importantes? Primeiro chamado, ela aceitou dele carregar a cesta. Segundo chamado, ela aceitou do convite dela ir à tenda. Não foi por acaso, teve sua razão. E quando ela chegou naquela tenda, ela ficou admirada de ver ali um povo pequeno, um povo simples, irmão, um povo humilde. Aqueles hino cantado calou no coração da Santa Avó Rosa. A mensagem do bispo convenceu ela. E ela voltou para a sua casa decidida. Chegando em sua casa, fez um voto dizendo assim: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor.
Aí Jesus tomou conta dela. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira revelação que ela teve foi em sonho. Ela sonhou que estava numa região com um grupo de pessoas ao seu lado. Em dado momento, aquele povo desapareceu e ela ficou sozinha. Aí apareceu um senhor de branco. Ela não sabia quem era, mas era Jesus. E ela perguntou para aquele senhor: Senhor, cadê meu povo? Aquele senhor falou: minha serva, o seu povo está em perigo. E qual é o perigo, Senhor? Aquele americano. Porque, irmão, a igreja começou com 3 pessoas, o bispo, a missionária e um americano. E Jesus falou: ele só quer dinheiro, ele é dinheirista. Ele não quer um povo para servir a mim e a meu pai. Ele é dinheirista, ele tem que ser expulso do meio de vocês. E a Santa Vó Rosa não dormiu mais, pensando naquele sonho. No dia seguinte, ela foi até a casa do bispo e contou para ele. E o bispo, ouvindo, disse: irmã Rosa, a igreja não corre risco não, a igreja está muito bem. Enquanto o bispo falava assim, amado, tocou a campainha da casa do bispo, um recado para buscar o americano no aeroporto, que ele estava de volta para o Brasil. Aí ela acreditou que a Santa Vó Rosa estava falando a verdade. Aí foi uma luta travada, expulsaram ele, teve que sair da igreja, não queria, mas teve que sair, né, irmão? Se alguém está incomodando, saia, né? Ele saiu, então Jesus passou a preparar a Santa Vó Rosa. Usou ela para implantar na igreja a disciplina, ensinar aquele povo a acreditar na Virgem Maria, aceitar ela como nossa mãe e rainha dos céus, acreditar nos santos e anjos, nos santos profetas, santos apóstolos, também, amado, acreditar na santificação da alma, porque está dito: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a Santa Vó Rosa ensinou aquele povo a regra de um bom viver. E ela sempre estava no meio do seu povo. Ela era muito divertida. Onde ela chegava, irmãos, não havia tristeza. Ela jogava bala para o povo. Subia numa galeria com sacolas de bala e jogava bala para o povo. Chegava um cair por cima do outro e pegar bala, quase se cair por cima do outro. Um mais vagaroso, né? Ô vó, eu não peguei bala. Você não pegou porque você é um mole. Como é que os outros pegaram? Toma aqui, seu mole. E os outros davam risada. Por que ela fazia isso? Irmão, no reino dos céus é lugar de alegria. Não é lugar de dar bronca, né, irmão? Os irmãos lembram do passado? Tinha tanto bronqueiro na sede. Uma vez o irmão colocou num boletim: tem pessoa que vem na sede só para levar bronca. E tinha tanto bronqueiro, pelo amor de Deus. E dava bronca com o nome do irmão Aldo. Será que ele mandava? Manda, mas demora. Infelizmente, irmãos, era assim. Certa vez, depois a gente volta no caso da Santa Avó, né? O irmão Aldo estava no corpo e já estava doente. E uma irmã na sede sempre levava lanche para ele. Ela trabalhava na lanchonete do Canarinho. E tinha um pastor lá na porta onde entrava para a sala do irmão Aldo, sabe? E ela chegou, cumprimentou o pastor, disse: o irmão Aldo está aí? Tá. Posso falar com ele? Ele não vai atender ninguém que ele está doente. Não vai atender não, quer dizer, pode ir embora. Ele não vai atender ninguém. Então o senhor fala para ele que eu mandei um abraço para ele. Vou falar sim, mas ele não vai atender. E ele virou as costas e saiu. Parece que alguém falou para ela: fique aí, não vai embora não. E ela ficou ali. Ele chegou lá: irmão Aldo, a fulana está aí fora. Ela está lá? Tá. Fala para ela vir aqui que eu quero ver ela. E daí, meus irmãos? Com que cara ele foi lá falar para ela? Teve que ir, né? O irmão Aldo quer ver você para você entrar lá. O amado, não tome medida sem procurar o chefe, né, irmão?
Então, meus amados, infelizmente, na sede era assim. Tomava medida sem procurar o irmão Aldo. Amado, isso machuca o coração, sabia? Machuca sim. Então, nós vemos nele, Santo Irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, sabe aquele coração de pai, de mãe, coração acolhedor. Então, a Santa Avó Rosa, ela era muito divertida. Gostava muito de brincar. E alguém vai falar, brincadeira é coisa de criança, e é coisa boa. Não é verdade? Rapidamente, irmão. Quando Jesus estava na terra, os discípulos começaram a discutir entre eles quem seria o maior. Porque, irmão, a tendência humana, um exemplo, né, irmão? Nós estamos mais ou menos 300 pastores. A tendência é um pensar que é melhor do que o outro. Ah, o pastor prega melhor. Sabe quem é pastor? Aquele que tem obra. Pastor não é só pregar. Sabe por que Jesus foi o bom pastor? As obras dele falou quem ele é. Ele disse, as obras que eu faço não são minhas. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, irmão, pastor não é só pregar. O inimigo também prega, o inimigo usa o nome de pastor. Ele é lobo devorador. Ele não é bom pastor, mas ele prega bonito. Eu disse ontem, né? Para enganar um moço da igreja, coloca uma loira pintada de ouro, olhos azuis para convencer ele. Ah, que coisa mais linda do mundo. O coração cheio de trevas. Para dominar um homem, coloca também, ou seja, para dominar, vice-versa, né, irmão? Irmãos, ele usa alguém que se destaca, alguém de beleza. Não vai usar um velhinho para conquistar um moço da igreja, ou uma velhinha conquistar um... Não. Alguém bonito, brilhante, parecendo ouro. Aí uma frase fala assim, nem tudo que brilha é ouro, né, irmãos? Quando o sol bate no vidro comum, o vidro brilha muito, mas esse brilho não é ouro, não. É apenas a resta do sol que está batendo ali. Então vamos lá. Começaram a discutir, e Jesus pegou uma criança, colocou diante deles e disse assim, em verdade vos digo, todo aquele que não se transformar como um desse pequeno, não pode entrar no céu. Está vendo, irmão? Porque ele falou assim, amada criança tem um coração de ouro. Sabe aquele coração cheio de açúcar, coração doce? Às vezes o papai e a mamãe tem que dar uma surra numa criança, um castigo, né, irmão? Ela sai chorando, se esconde, dali a pouco o papai e a mamãe, fulano vem cá. Será que ela vem com uma pedra na mão? Não, ela vem sorrindo. Sabe aquele coração amoroso, carinhoso? É o coração de criança. Criança de Jesus, que tem o hino que fala, né? Amados, somos adultos. Mas se não tiver esse coração de criança dentro de nós, não vamos entrar no céu, não tem como. Para entrar no céu tem que ter coração de criança. Foi Jesus quem falou. Dos pequenos é o reino dos céus. Os irmãos somos grandes no tamanho, agora o coração é pequeno. Coração de criança de Jesus. Dos tais é o reino dos céus. E esse foi o coração da Santa Avó Rosa. E ela gostava de brincar, como criança que brinca, né, irmãos? Ela gostava de brincadeira, mas irmão, tinha hora para tudo. Tinha a hora de brincar, tinha a hora de silêncio, e tinha a hora, irmão, da reunião. Acabou a brincadeira, silêncio. Aí não havia mais brincadeira. Rapidamente, então, a Santa Avó Rosa, naquele último dia do seu corpo, que ela veio a deixar aquele corpo, né? Quando foi entrar no carro, a irmã Odete falou, a última pessoa que a avó falou foi comigo. Primeiro ela falou com o pastor Nabisso, disse, pastor Nabisso, toma bem conta da minha casa. Olhou para a irmã Luísa, esposa do pastor Evaristo, disse, irmã Luísa, se acontecer alguma coisa comigo, a senhora cuida da minha roupa. Ela sabia, irmão, que alguma coisa ia acontecer com ela, mas ela não podia falar em detalhe, né? Deu um parecer, alguma coisa ia acontecer. E ela olhou bem para a irmã Odete e disse, dona Odete, ouça bem o que eu digo, procure brincar um pouco. Se a senhora não brincar,
a senhora não vai conseguir vencer a luta. Ainda ela falou, o bispo não gosta não, mas não liga para ele não, brinca um pouco, a senhora precisa brincar. Está vendo, irmãos? Quem é a Santa Avó Rosa? Sabe aquele coração de mãe aberto, sempre sorrindo? Sabe o que é sorriso? Fluido divino. Um carro não anda sem gasolina, né? Gasolina é fluido. Vai colocar água no tanque? Não vai andar. Tem que ter gasolina. Então, sorriso alegre é fluido divino, virtude do céu que mora num coração de criança. Coração sempre aberto, sempre sorrindo, coração alegre, coração de Jesus. Então, meus amados, naquele dia 26 de outubro, deu-se o desenlace. Ela veio a deixar o corpo, mas antes já havia pedido a promessa do santo irmão Aldo. Como eu disse ontem, né? Ele é o foco, irmão. Porque se não fosse ele, irmão, como uma luz aqui na terra, nos alumiando, nós, como povo, não sabia que a Santa Avó Rosa é o Consolador. Então, se nós passamos a conhecer esse mistério, porque foi revelado a nós, ela disse antes de deixar do seu corpo, ninguém de vocês sabe quem eu sou, e não sabia mesmo. Ela já sabia que ela era o Consolador. Mas, irmãos, ela não podia falar. Ela deixou para o nosso irmão Aldo falar. Então, todo o poder dela, ela passou a ele. Ele recebeu todo o poder do Pai, a semelhança dela, irmão, para deixar a igreja preparada. Porque quando ele deixou o seu corpo também, ele falou, a igreja está preparada. Não preparada para entrar no céu, irmão, preparada para continuar caminhando com as suas pernas, provar que ele está em nós, pelos ensinamentos que nos deu, e ele é o último profeta que na terra pisou. Então, as obras dele falam em nós, meu irmão. Ele não está mais naquele corpo, não vamos ver mais. Mas, irmão, esse corpo nosso, irmão, tem que realizar a obra que prova que ele está em nós, porque o ensinamento dele está no coração de cada um. Ele tem todo o poder do Pai, irmão, para transformar vida, tirar do coração aquela dureza, às vezes aquele orgulho, né, irmão? Pensar que é melhor, pensar que é o bom. Amados, somos todos iguais. Para Jesus não tem melhor. Igualdade. É o que o nosso irmão Aldo está fazendo, colocando todos os irmãos iguais a ele. É um pai que não quer nada para ele, irmão. Tem pai, irmão? Será que o pai fala, vamos dizer que um pai tem uma fazenda, né? Ô meus filhos, essa fazenda é só minha, viu? Alguém faz isso? Sabe o que o pai fala? Meus filhos, aqui tudo é nosso, fica à vontade. Esse pai é o santo irmão Aldo. Fique com ele no seu coração. Ele é a base da sua, da minha, da nossa vitória para todos sempre. Amém. E finalizando a esta reunião, vamos ouvir o último hino apresentado com nossos irmãos do coral, de número 322, que tem o título Poder Sem Fim. O pensamento de
Amém. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez agradeço a presença de todos. Peço a Santa Avó Rosa que derrame chuva de bênçãos sobre todos vocês, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua boa vontade em estar aqui nesta reunião, dessa manhã de domingo. Amado, volte em quarta-feira, estaremos aqui para a reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do nosso Deus, o qual está aqui entre nós, nos preparando para vencer. Fique com o Santo Irmão Aldo no seu coração, como eu disse, ele é a base da nossa vitória para toda a eternidade. Amém. Convido aos irmãos e irmãs, aqueles que puderem, para ficar em pé. Meus irmãos, vamos orar encerrando nossa reunião maravilhosa. Santíssimo Deus, onipotente Pai celestial, Senhor bendito, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, pela feliz oportunidade de aqui estar, encerrando mais esta reunião, todos unidos, numa só fé, num só Espírito e num só amor, te louvando, te adorando e te agradecendo, meu Pai, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Juntamente com o Senhor, nosso Deus e Pai, prestamos todo louvor, adoração, gratidão sincera a todos os teus santos e anjos. E agora, ó bendita e santa Avó Rosa, eu rogo que aquela bênção dispensada no trono do nosso Pai, que está nas mãos benditas da Senhora, preparado para esta reunião, recaiam sobre nós, recaiam sobre aqueles que lá em suas casas ficaram, que por um motivo muito justo aqui não puderam estar, mas que neste momento estão com o seu pensamento voltado para esta reunião. Eu rogo para que esta bênção os alcance a todos nós, permaneçam em cada coração como um bálsamo suave, nos dando sabedoria, humildade, mansidão e muita paciência. Santa Avó Rosa, reveste nós, teus filhos, com o seu infinito poder, para que possamos resistir toda e qualquer influência de pensamento e sentimento que não é bom, e estar na mais perfeita comunhão de espírito com a Senhora, neste momento de oração, sendo alimentado e fortalecido, ó bendita Mãe, com o seu infinito poder. Apresento nas mãos benditas da Senhora os pedidos de oração, os quais os nomes que se encontram nesta caixa, ao lado deste púlpito, e eu peço para que, se houver alguns destes teus filhos ou tuas filhas que estejam enfermos, acamados nos hospitais, em suas casas, ó bendita Mãe, envia os teus anjos para conceder aos enfermos a cura das suas enfermidades. Tem misericórdia dos que sofrem, concedendo a eles o teu santo consolo, e aqueles que estão enfrentando lutas e provações em suas vidas, eu rogo a bênção poderosa da Senhora para eles, ó Mãe bendita, para que eles possam vencer as lutas e as provas pelas quais estão passando. Tenham paz, tenham alegria e estejam em comunhão de espírito com a Senhora. E através desta comunhão, eu peço para que a Senhora os alimente com o seu infinito poder. E agora, minha Santíssima Avó Rosa, encerrando mais esta reunião, todo o teu povo despede com a sua paz. Peço para que a Senhora guie seus passos através dos santos e anjos que aqui estão, guardando e livrando nós de todo o mal, de todos os perigos. Recebam, amados irmãos e irmãs, a bênção do Pai e do Filho, na comunhão do Divino Espírito Santo. Recebam a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo permaneçam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, que a Santa Avó os acompanhe até quarta-feira. Aqui estaremos, se ela assim o permitir. Amém.